Boa noite. Não sei se você conseguiu dar boa noite de máscara para a pessoa do teu lado. É meio complicado realmente, né? Mas eu creio que essa noite é uma noite especial do Senhor. E eu queria orar mais um pouco com você que está aqui e você que está nos assistindo pela internet. Quero orar contigo em nome de Jesus. Você pode fechar os teus olhos e começar a pedir ao Senhor para que fale contigo, para que fale ao teu coração. Nessa noite, o Espírito Santo se manifestando entre nós, tudo é diferente. Quando o Espírito Santo, ele aparece e se revela a alguma pessoa ou um grupo de pessoas, tudo na vida dessa pessoa é diferente. E eu quero te animar você a orar agora, pedindo a manifestação do Espírito Santo. Pai, nós juntos aqui nessa noite, embora, Senhor, meus irmãos, limitado pelo uso, Senhor, de uma máscara, mas o Senhor conhece o nosso coração, e ainda que o volume da nossa voz não esteja audível, mas nós sabemos que Tu ouve, antes mesmo de falarmos, o Senhor ouve. O Senhor conhece cada coração nessa noite que entrou nesse espaço. O Senhor conhece cada coração que está conosco agora, assistindo por meio dessa live, Senhor. O Senhor conhece a nossa necessidade, a nossa realidade. E o que te pedimos nessa noite é: manifesta o Teu Espírito, manifesta a Tua presença, porque se o Senhor fizer e falar, nossas vidas são diferentes, nossa vida toma um curso diferente, nossas atitudes são diferentes, sentimentos mudam, pensamentos mudam, forma de viver, estilo de vida muda, tudo por causa da Tua presença. Então eu clamo nessa noite, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fique à vontade para fazer e para falar, muito mais do que as minhas palavras. Fique à vontade para conduzir, para convencer, para nos levar ao centro da vontade do Pai, em nome de Jesus. Você pode concordar comigo dizendo amém? Glória a Deus. De verdade, eu estou convencido no Espírito, e já faz alguns dias, posso dizer, mais de 2 semanas que eu tenho meditado sobre a parábola do semeador. Mateus capítulo 25, verso 14 até o verso 30, conta-nos a parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, verso 14 a 30. Eu quero ler contigo, e baseado nessa parábola que Jesus falou, o Senhor tem uma mensagem para o teu coração, tem algo para falar contigo. O texto diz assim, Mateus 25, verso 14: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Olha para cá em nome de Jesus. Eu estou convencido claramente, à medida mais que eu leio a palavra e eu ouço irmãos compartilhar sobre a palavra de Deus, eu estou cada dia mais convencido que nós, por causa do amor de Deus, temos recebido muito da parte de Deus. Nós temos recebido uma série de cuidados e carinho e proteção e livramento da parte de Deus. Eu não sei você, mas eu gosto às vezes ao final do meu dia pensar: o que eu recebi hoje da parte de Deus? Como é que foi o meu dia hoje? E aí eu começo a contabilizar pessoas que eu encontrei, abraços que eu recebi, palavras de incentivo, pessoas que na verdade me encontraram e falaram comigo, e eu contabilizo o tempo pela manhã de oração, e eu lembro daquela palavra que o Espírito Santo falou comigo, e aí então eu vou lembrando de toda a obra de Deus na minha vida. Bom, eu estou aqui, sou um filho de Deus, um discípulo de Jesus, sou alguém que o Senhor me deu um casamento, e eu vou contabilizando filhos, e normalmente no fim do dia, eu às vezes durmo com um sorriso, alegre, por tanta dádiva, tanta graça, tanta bondade, tanta misericórdia de Deus. E quando eu acordo de manhã, eu lembro de Lamentações, que diz que a misericórdia de Deus renova todo dia. Então, quando eu olho para aquela manhã, eu penso: graças a Deus, porque se não renovasse no dia de hoje, nós estaríamos perdidos. Tamanha é, ao contrário do amor, da bondade, da graça de Deus, tamanho é na humanidade quanta indiferença, quanta independência de Deus. E pensando, na verdade, no que Deus tem falado com a gente nesses últimos dias, eu tenho percebido claramente que a palavra-chave desses dias é correspondência. Deus, diante de todo o recurso que tem nos dado, e você nessa noite entrou aqui, e eu também, vestidos, alimentados, saciados, ou seja, em cada dia está o cuidado de Deus na comida que comemos, na roupa que vestimos, na casa, no lugar que nós estamos abrigados. Cada dia o cuidado de Deus. E eu tenho percebido que Deus tem falado conosco sobre a necessidade de correspondermos a todo cuidado e graça de Deus. Quando a gente olha para a parábola dos talentos, é exatamente isso. Essa é a essência da parábola. Em Mateus, não precisa abrir, mas em Mateus capítulo 21, só para você entender o contexto, Mateus capítulo 21, está Jesus chegando em Jerusalém, e ele chegando, e a nossa Bíblia diz, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém,
E ele entra em Jerusalém, e ele, incomodado com aquilo que ele estava vendo, ele faz a purificação do templo. E ele vai arrancando tudo aquilo que ele via que deveria sair. E ele vai tirando e limpando. Então Jesus começa a curar no templo. E naquele momento, posso dizer, os últimos dias de Jesus aqui na terra, ele, na verdade, começa a ter um contato com os fariseus e saduceus. E começa uma série de perguntas. E isso passa o capítulo 21, o capítulo 22, o capítulo 23 e no capítulo 24. Jesus então sai do templo e vai em direção ao Monte das Oliveiras. E junto com ele os acompanham os discípulos. E os discípulos sobem de um monte que ficava perto do templo em Jerusalém. E Jesus então no capítulo 24 começa a responder uma pergunta dos discípulos. E a pergunta era: Senhor, quando tu vai restaurar o reino a Israel? E que sinal da tua vinda? Então o capítulo 24 todo é Jesus falando escatologicamente. Ia acontecer nos últimos dias o princípio das dores. E também nos últimos dias, depois do princípio das dores, a grande tribulação. E depois da grande tribulação, então, a vinda do Filho do Homem. E então, na nossa Bíblia, no capítulo 25, para explicar isso tudo, Jesus conta duas parábolas. A primeira, a parábola das 10 virgens, que o foco de Jesus nessa parábola, falando para os discípulos, é: vigiem, se preparem, porque eu vou voltar no momento que ninguém espera. E então a parábola dos talentos já é uma outra essência, mas na mesma linha. Jesus diz: pois será como um homem, verso 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Se você puder gravar nessa noite a pregação, eu queria que você gravasse com uma palavra, a palavra cume, C-U-M-E. Para você memorizar o que Deus está falando contigo, eu queria que você gravasse essa palavra. E a primeira palavra que me chama a atenção em todo esse contexto é confiança. A Bíblia diz que um Senhor, um dono de tudo, tem uma necessidade de fazer uma viagem. E o verso 14 diz: lhes confiou os seus bens. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse homem dessa parábola é Jesus, alguém que consumou a obra do Pai, morrendo e ressuscitando, e então sendo exaltado e subindo, sendo assunto aos céus, cumpriu a obra. E ele compara exatamente isso com esse Senhor da parábola, que diz: olha, um Senhor foi viajar e ficou muitos dias longe. Só que interessante que ele diz que esse Senhor confiou os seus bens a aqueles homens. Eles eram 3 servos. Então, aquele Senhor olha segundo a capacidade de cada um e fala: eu vou confiar. A um eu confio 5 talentos. E talento é mais do que dom, mais do que capacidade. Talento era dinheiro. Eu vou confiar uma parte da minha herança, eu vou confiar algo a eles. E confia ao primeiro 5 talentos, ao segundo 2 e ao terceiro 1 talento. E depois de confiar a esses homens, então, viaja. Sinceramente, para mim, está claro a essência de Jesus nessa parábola, que é a confiança em nós. Faz uma semana, eu conversei com o irmão ali fora, e ele estava me contando, ele falou: Rony, eu tive uma experiência muito interessante. E a experiência foi o seguinte: eu fui convencido que eu deveria pregar o evangelho, que eu deveria, nesse tempo pós-susto pandêmico, que eu deveria me posicionar melhor.
e corresponder a tudo que Deus está fazendo na minha vida. E ele rapidamente me contou o testemunho dele. Ele falou, eu deveria então falar e anunciar o que Deus fez na minha vida. E aí ele encontrou um rapaz que estava vendendo no sinal. E ele abordou e ele ficou preocupado em suprir a necessidade daquela pessoa. E ele falou, como que eu posso fazer para te ajudar? Através de uma demonstração de amor. E aí aquele homem ouviu e disse para ele, olha, sinceramente, nesses dias, eu não estou precisando de dinheiro, mas o que eu estou sentindo é um vazio dentro de mim, que eu não consigo explicar. E quando eu ouvi aquela experiência, me arremeteu, na verdade, ao que eu tenho pensado. Quanta coisa da parte de Deus nós temos recebido, quanta graça de Deus temos recebido o Evangelho de Jesus, as boas novas do Senhor, nós recebemos isso. Isso um dia, olhando para vocês, um dia alcançou alguns há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, há 1 mês atrás, outros alcançou há 15, 20, 30 anos atrás, mas nós recebemos de graça o Evangelho, a capacidade de nos reconciliar com Cristo, quando ouvimos o Evangelho, e nos arrependemos dos nossos pecados e dizemos, eu não quero mais ser o dono da minha vida, governa Jesus a minha vida. Então, o Senhor confiou a nós, então, a sua graça, confiou a nós o seu Espírito, e aqueles que fizeram de Jesus o Senhor passaram a ser a habitação do Espírito. Então a nossa vida foi transformada. Então isso que nos alcançou começou a trazer uma revolução na nossa vida e alcançou a nossa família. Só que não foi só o Evangelho, se é que eu posso dizer só, porque o Evangelho é muito. Mas a Bíblia diz em Lucas 12, 32, que Jesus confiou a nós o reino dele. Pensa agora, não sei se você está aqui nessa noite ou nos assiste, você é um empreendedor, e você é alguém que acredita que aquilo que você tem, você precisa fazer multiplicar. E aí você pensa assim, eu vou fazer uma viagem, e eu vou ter que deixar o meu negócio com alguém. Então você chama as pessoas que trabalham contigo e fala, eu vou confiar a vocês algo. E o que eu vou confiar a vocês é tudo aquilo que eu já conquistei. E eu acredito que confiando em vocês, vocês vão dar conta disso. E vocês vão multiplicar isso. Ou seja, pessoas vão ser alcançadas. Famílias, portas de emprego vão se abrir. Na verdade, Jesus, dizendo essa parábola, disse que confiou em nós. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, Paulo, falando a respeito da confiança de Deus em nós, diz que Ele nos confiou a palavra da reconciliação, e nos confiou o ministério, o serviço da reconciliação. Então você pensa agora alguém que um dia estava perdido, condenado ao inferno, e recebe uma palavra, e recebe uma atividade, um serviço, e nada mais, nada menos, que é a capacidade de encontrar pessoas perdidas, pessoas vazias, pessoas desesperadas, como esse vendedor no sinal, e dizer, você está sentindo vazio? Eu vou te dizer qual é o vazio. O vazio é da presença de Jesus na tua vida. Só que a mim foi confiado uma palavra, e a palavra é da reconciliação. Então eu te digo, se reconcilie com Deus hoje, se reconcilie com Deus agora, e a tua vida vai ser plenamente transformada. Deus confiou a nós a palavra e o ministério da reconciliação. Segundo ponto que me chama a atenção dentro dessa palavra cume é o de urgência. Acompanhe comigo, a Bíblia diz, no verso 16, o que recebera 5 talentos, saiu como? Imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Essa palavra imediatamente
está clara que Jesus está querendo dizer para os discípulos o seguinte: olha, eu confio a vocês algo. E eu confio o reino de Deus a vocês, eu confio o evangelho a vocês. E agora, você, como esse servo que recebeu 5 talentos, você imediatamente, você precisa pegar tudo que você recebeu, e você então começar a trabalhar, entregar o dinheiro aos banqueiros, para que, de alguma forma, tudo que você recebeu possa ter fruto para mim. Com outras palavras, o que você recebeu, eu não quero que fique contigo. Eu não estou te chamando para mim. Eu não estou confiando a você tanta coisa que eu tenho te dado para você simplesmente pegar isso tudo e enterrar. E viver para você mesmo, e fazer do teu jeito. Mas eu espero de você correspondência àquilo que eu tenho te dado. Eu quero que você corresponda àquilo que eu tenho dado a você. E essa questão da urgência é muito clara para mim. Porque toda vez, quando eu estou de serviço 24 horas, e quem trabalha de plantão, normalmente é assim, toda vez que eu estou de serviço 24 horas, e eu estou lá sentado, e os companheiros lá comigo, uns estão vendo um filme, outros foram tomar um banho, outros estão com um prato de comida, já com aquela expectativa de comer aquela comida gostosa. E aí você senta para comer, e quando a campainha toca, nós chamamos de brado, quando o brado toca, cada um, onde quer que esteja, entende que mais importante do que aquilo que ele está fazendo, é o brado, é a urgência, é aquilo que ele deve então fazer. Então eu já vi várias vezes, pessoas chegaram no local do socorro toda ensaboada, outros correndo pelo quartel, colocando o coturno. Eu perdi as contas, quantas vezes voltamos e a nossa comida estava fria. Às vezes conseguimos comer de novo, ou então esquentávamos a comida para comer. Porque o senso de urgência estava claro para nós. Na verdade, Jesus está dizendo que esse homem que recebeu 5 talentos, ele imediatamente, ele falou: eu preciso multiplicar o que eu tenho recebido. Eu não posso enterrar o que eu tenho recebido da parte de Deus. Eu vim no carro com minha filha mais nova, Sofia, eu perguntei: Sofia, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu pregasse hoje, eu pregando hoje, e eu falasse que você tem recebido algo da parte de Deus, você vê que você tem recebido, minha filha? Ela falou: tenho, pai, eu tenho recebido. Mas você tem correspondido à altura do que você tem recebido? E ela falou: não, pai. E eu falei para ela: filha, eu também não. Diante de toda a graça e bondade e amor do nosso Pai e de Jesus, o nosso Senhor, e do Espírito que veio morar em nós, olhando para tudo isso, toda a herança, toda a riqueza, eu não tenho conseguido corresponder à altura. E essa palavra tem me feito pensar, essa palavra tem feito pensar o meu estilo de vida, o que eu tenho feito com o meu tempo. Imediatamente, escute uma coisa, essa noite, escute isso, é noite de urgência, do imediatamente. Você pode estar aqui presencialmente ou nos assistindo, e a tua vida com Deus não é mais a mesma. Você esteja, embora presente de corpo, mas no teu coração longe de Cristo. Ou você já ouviu tanto o evangelho por parte dos teus pais, dos teus amigos, daqueles que te convidam, mas um senso de adiar uma decisão sempre está nos corações, em alguns. Mas o Senhor fala através dessa palavra a necessidade de urgência em decidir por Jesus. A necessidade de urgência em decidir você fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para você? Pensa aquilo que Deus tem falado contigo nesses dias. Exemplo, estou te chamando para você sacrificar aquela situação. Aquilo que você, isso que você tem, eu estou te chamando para você entregar isso.
essa pessoa que você tem proximidade, por causa da má conversação, isso tem atrapalhado você. E eu estou te chamando com urgência a você fazer a minha vontade. Esse senso de urgência desse homem, desse servo, junto com entregar o que ele recebeu no lugar certo, fazer da maneira certa, deu a ele uma palavra no final, quando o Senhor volta: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quantos de nós não queremos ouvir isso naquele dia? Exatamente assim nós iremos ouvir naquele dia. Com a nossa vida, com tudo que recebemos, nós iremos ouvir essa expressão ou não: servo bom e fiel. Essa é a nossa expectativa, essa é a minha. Rony, servo, filho, servo bom, fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. A terceira palavra é modelo, cume. Confiança, urgência e modelo. A Bíblia diz que aquele segundo servo, verso 17, o texto diz, o segundo servo que recebeu 2 talentos, ele diz assim, mas do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Do mesmo modo. Que modo era esse? Da mesma forma que o que tinha 5 foi imediatamente. O que recebeu 2, quando olhou e falou: o que eu vou fazer com isso? E ele falou: o que tem 5 foi na frente, imediatamente, e ele foi lá. Então eu vou seguir os passos dele, eu vou fazer exatamente como ele fez. Com outras palavras, Jesus está dizendo aqui que nós precisamos ser discípulos de Jesus. Precisamos imitar alguém que recebeu mais da parte de Deus, alguém que recebeu de Deus e falou: opa, deixa eu ver como é que o fulano administra as finanças dele. Deus deu finanças para ele, deixa eu ver como é que ele administra, deixa eu ver como é que ele honra a Deus, deixa eu olhar para o estilo de vida dele, o que ele faz, deixa eu ver como ele trata as pessoas, como ele zela pela igreja, como ele cuida, como ele se preocupa com o evangelho, como ele se preocupa com o testemunho pessoal dele. Deixa eu olhar para ele, então eu vou imitá-lo. Existia uma expressão que a gente usou sempre, que é: não basta ser crente, temos que ser discípulos. Na verdade, crentes, quando eu ouvi essa frase, não basta ser crente, tem que ser discípulo. E eu lembrei do texto de Tiago, quando Tiago pergunta: crês tu que Deus é um só? E Tiago responde: fazes bem, até os demônios creem e estremecem a respeito dessa verdade. Então, quando eu ouvi essa frase, que não basta ser crente, não basta ir num lugar, não basta ser filho de algum cristão, precisamos seguir Jesus. Definindo o discípulo, discípulo é todo aquele que ouve tudo o que Jesus disse, crê, ouviu e crê em tudo o que Jesus disse, e depois de crer em tudo, faz tudo o que ele mandou. Esse é um discípulo. Ser um discípulo de Jesus nos vai garantir aprovação diante de Jesus. Seguir Jesus, imitar alguém que imita Cristo, como Paulo disse, é um sinônimo de aprovação. Nem todo crente é discípulo, mas todo discípulo é crente. Ser um discípulo
vai me fazer ouvir naquele dia: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. E eu termino com a última palavra, que é entrega. Confiança, urgência, seguir um modelo, ser discípulo de Jesus e se entregar. É verdade que nós iremos prestar conta de tudo aquilo que nós temos recebido. O verso 19 diz: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Uma vez eu ouvi um irmão falar para mim: não importa o tempo, Jesus volta para todos. Alguns, Jesus volta no dia da sua morte. Jesus voltou para ele naquele dia. Para outros, vão ver o céu. Hoje de manhã eu estava orando e o céu estava limpo. E eu estava sentado orando, olhando para o céu, e eu falei: Senhor, eu não sei se eu vou ter esse privilégio, mas um dia esse céu vai rasgar. E o Senhor vai voltar. Com outras palavras, o Senhor viajou, ficou um tempo fora, mas vai voltar. A entrega é o caminho. Então, o texto diz que ele, depois de muito tempo, ele volta e acerta a conta. Então, aqueles homens começam a entregar. Escute o que eu vou falar. Diante de todas as dádivas de Deus, diante do Evangelho, nós só temos duas atitudes: ou o que recebemos está multiplicando, está alcançando outras pessoas, está transformando a minha rua, a minha vizinhança, os meus parentes, e então está alcançando meus colegas de trabalho. O que eu recebi de Deus, isso está multiplicando, ou eu estou enterrando o que eu recebi da parte de Deus. Você pode fechar teus olhos em nome de Jesus? A confiança de Deus em nós deve gerar um senso de urgência. Eu vou repetir: a confiança de Deus em nós deve gerar um senso de urgência, para que, segundo Cristo, que é o nosso modelo, possamos seguir homens e mulheres que têm recebido mais da parte de Deus e têm sido fiel com as coisas de Deus, e olharmos para esses modelos e seguirmos a fé desses homens, a fé dos tais imitai, e assim possamos entregar a Jesus tudo o que multiplicamos. Se você chega à conclusão nessa noite de que você enterrou algumas coisas na tua vida, se você chega à conclusão nessa noite que algumas coisas que Deus te deu, e aí eu começo a dizer: sim, ministério, sim, o Evangelho, sim, a vida com Deus, a vida de oração, sim, fazer a vontade de Deus, sim, abrir mão da tua independência, escolhendo a tua vida segundo os teus moldes, e então se rendendo ao senhorio de Jesus. Se você deseja pegar isso que Deus tem te dado e desenterrar, eu te digo nessa noite que ainda é tempo. O Senhor não voltou para você e para mim. É tempo de tomar de volta. Dá tempo de desenterrar. É noite de pegar de volta o teu amor por Cristo, de pegar de volta o teu desejo intenso por fazer a vontade de Deus, o teu desejo intenso, de voltar para um relacionamento verdadeiro, de você voltar para anunciar na rua,
encontrando um conhecido ou não, o Evangelho, de voltar para uma vida de verdade com Cristo, de voltar ao amor pelos perdidos, de voltar ao amor que você tinha pela igreja, pela família de Deus, e como você zelava e como você estimava aqueles que cuidavam de você e cuidam, como você os tinha dentro do coração com máxima consideração, como você prezava pela palavra desses homens. Isso são coisas que Deus tem nos dado. Você pode começar a orar ao Senhor agora. O Senhor ouve a tua oração. A essência dessa parábola é: eu acredito em você, eu confio em você. Não foi aos anjos que eu confiei, foram a vocês. Foi a você nessa noite que está ouvindo o Evangelho, embora você possa ser até ímpio ou esteja desviado. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor quer te chamar para Ele, e então te usar para a glória dEle, para amar, para alcançar outras pessoas. Desenterre em nome de Jesus as palavras que o Senhor já te deu. É noite de desenterrar algumas lembranças do que Deus já fez na tua vida. Comece a orar ao Senhor em nome de Jesus.